Bem-vindo ao Imagine Geek. Hoje narraremos os acontecimentos de Solo Leveling Ragnarok. Capítulo 30. Curta, comente e compartilhe com seus amigos o vídeo. Obrigado. No capítulo anterior, enquanto andava, refletia sobre o livre-arbítrio. Todas as criações existiam apenas para executar os desejos de seus criadores. Mas as criações deste universo mataram seu próprio criador por vontade própria. Ele então entrou no portal em Inshan, com seu exército de humanos controlados, e enfrentou o monstro-chefe que parecia um touro. Comentou que seria mais preciso chamá-lo de refugiado dimensional, vagando por uma fenda dimensional. Disse à criatura que devia ser doloroso viver assim, sem lar, e retirou um cristal amarelo, prometendo-lhe uma chance de extravasar sua raiva. Inseriu o cristal na testa da criatura, fazendo-a brilhar em luz amarela intensa, e ordenou que ela corresse e causasse destruição à vontade. Enquanto isso, afirmou que precisava investigar mais sobre aquele mundo, tudo para cumprir o desejo de seu criador. Na cena seguinte, fomos para o aeroporto na Coreia. Lá, a Associação dos Caçadores havia montado uma barricada porque um portão vermelho havia aparecido na área. Um deles comentou que aquilo parecia perigoso, com base no poder mágico que emanava do portão. Se eles não derrotassem o monstro-chefe rapidamente, ele achava que uma quebra de Danger era iminente. Se isso acontecesse, temia que causasse danos imensos ao aeroporto. Acontece que essas pessoas estavam sendo controladas pelo estrangeiro de outro mundo, como mostrado por suas retinas amarelas brilhantes. O estrangeiro de outro mundo chegou, e um dos indivíduos controlados disse que eles simplesmente reportariam à Associação dos Caçadores que não havia problema ali, chamando-o de apóstolo. O apóstolo apenas ficou olhando para o portão vermelho. Logo, vários monstros emergiram dele, pois havia ocorrido uma quebra de Danger. Em seguida, o apóstolo nos explicou o que são as criações. Elas são seres feitos para realizar os desejos de seu Criador. Se o Criador estivesse entediado, elas lutariam entre si. Se o Criador quisesse algo, fariam de tudo para oferecê-lo. Essa era a razão da existência de criações como eles. Mas, um dia, o Criador Deus disse que um de sua espécie em outra dimensão havia morrido. Ele lhes deu um cálice sagrado e disse para levarem os direitos ao mundo que havia perdido seu mestre. Eles seguiram as palavras de seu Deus e reuniram muitos fiéis em seu mundo. Depois disso, seu exército partiu para aquele mundo sem mestre. Contudo, uma energia além de sua imaginação era necessária para transportar incontáveis soldados, e o corredor dimensional era estreito demais para conter tanta energia. Por isso, a travessia do exército de Deus pelo corredor dimensional demorou muito. Mesmo assim, eles não desistiram, e eventualmente chegaram ao mundo sem mestre. Lá, viram a escuridão. Uma escuridão negra de profundidade insondável. Foi então que Jin-Woo os encontrou. Ele imediatamente usou sua extração de sombras para envolver o enorme portão de onde as criações estavam surgindo. Por causa disso, eles foram transportados para um lugar sombrio que lembrava o espaço sideral, o que os deixou confusos. Depois, Jin-Woo enviou seu exército de sombras contra aqueles que queriam conquistar seu mundo pacífico. Uma das criações comentou que a escuridão e seu exército possuíam uma força tremenda, e acrescentou que a escuridão era temível de muitas maneiras. Se os soldados de Deus que lutavam contra a escuridão morressem, ela os envolveria e transformaria em inimigos. Conforme a guerra prosseguia, mais soldados morriam, e o poder da escuridão simplesmente crescia, além de qualquer imaginação. Eles foram empurrados pelo ímpeto da escuridão, e a guerra que começou no mundo sem mestre se espalhou para além dos limites dimensionais. O exército de Deus caiu em desespero, incapaz de superar a escuridão por muito tempo. Então o emissário de Deus, Teal, disse que aquilo era uma oportunidade. Ele explicou que assim como demorou muito para eles saírem, aqueles que haviam saído da escuridão no mundo sem mestre não conseguiriam voltar facilmente, devido à enorme quantidade de poder mágico que possuíam. Acrescentou que não sentia nenhum poder mágico nos habitantes do mundo sem mestre e que se usassem os Mistborns, poderiam derrubar o mundo por dentro. Foi explicado que os Mistborns são o nível mais baixo de fiéis, destruídos e queimados pelo fogo da fé, mas que ainda carregam a vontade de Deus. Embora sejam fracos,
Sua capacidade explosiva de propagar a fé é fatal para aqueles que não têm muito poder mágico. O exército de Deus acreditava que, quando a fé fosse propagada no mundo sem mestre e o número de fiéis aumentasse, poderiam manifestar santuários e milagres. Assim, todos concordaram com a estratégia de Teal. Depois, Teal usou sua habilidade para dividir sua força e habilidades em 5 fragmentos. Ele fez com que o fragmento mais fraco carregasse a chama dos Mistborns até o mundo sem mestre. Como planejado, o fragmento mais fraco não foi detectado pela escuridão e conseguiu entrar no mundo com sucesso. No entanto, o primeiro fragmento que chegou encontrou variáveis inesperadas. Ao ver os caçadores, descobriu que os seres que deveriam não ter poder mágico agora possuíam. Descobriu também que o poder mágico surgiu nesse mundo, junto com o grande cataclismo. O primeiro fragmento decidiu esperar pelos outros, e conseguiu se fundir com o segundo fragmento. No presente, ele comentou que pensar que puderam passar por uma mudança tão favorável durante a guerra o fazia acreditar que alguém havia planejado isso. Ele ressaltou que não poderia haver mais nenhum contratempo no plano, e que era importante entender o potencial máximo dos caçadores humanos com poder mágico para cumprir seu chamado como fragmento de Teal. Após a explicação, retornamos ao aeroporto. Lá, os monstros que saíram do portão vermelho começaram a causar destruição, deixando as pessoas em pânico. Um orc vermelho e vários goblins chegaram, e um homem gritou que havia uma quebra de Danger e que deveriam chamar a Associação dos Caçadores. Durante o caos, o apóstolo pensou que se monstros com muito poder mágico causassem destruição, caçadores de alto nível viriam, e ele queria ver quão forte era um caçador de rank S. Vários caçadores estavam na área e correram para o local, se perguntando por que uma quebra de Danger havia ocorrido ali, já que havia uma guilda responsável pelos portões nas proximidades. O apóstolo percebeu que o homem se referia aos caçadores no portão e explicou que eles estavam usando Stardust, um estimulante criado ao derreter a fé dos Mistborns. Embora o traço de fé acumulado no corpo normalmente não tivesse muito efeito, se amplificado pela habilidade de Teal, poderia afetar aqueles que consumissem Stardust. Ele usou sua habilidade de controle em 2 caçadores que tentavam correr até os monstros, e o efeito foi imediato. Eles pararam e obedeceram a ordem de se retirarem. Um goblin atacou uma civil e a esfaqueou pelas costas, fazendo-a cair diante do apóstolo. Ela pediu ajuda, mas ele apenas a observou friamente. Ao vê-la morrer, ele refletiu que as criações existem para o Deus Criador e que a razão da vida era simplesmente satisfazer seus desejos. No entanto, questionou por que humanos ou outras criações tinham desejos que apenas o Criador deveria ter. E se isso significava que os humanos se viam como superiores. Enquanto isso, um civil corria e encontrou um homem parado calmamente no caminho, que comentou não acreditar que houvesse uma quebra de masmorra logo que voltou à Coreia. Outro homem tropeçou, e o orc vermelho tentou atacá-lo com sua arma, mas foi impedido por Surro, que chegou e atingiu o monstro com força. Ele disse às pessoas que seguraria os monstros para que pudessem fugir, atraindo a atenção do apóstolo, ao derrotar vários goblins com suas habilidades de combate e a autoridade do governante. O apóstolo viu que ele usava uma máscara preta, e se lembrou do que Minsung havia dito sobre o caçador que destruiu a guilda Hiena, um caçador de máscara preta. Naquele momento, ele pensou que aquele homem poderia ser o perturbador mencionado por Manong.